Vamos lá, pessoal, retomar com o terceiro bloco do exato ponto em que a gente tinha parado o segundo bloco. Aquela questãozinha de problema lógico quando não se tem um ponto de partida. Aquela arte, aquela estratégia vencedora de criar hipóteses. Tá? Vamos fazer isso numa segunda questão da ESAF, que é a questão de número 9, que fala o seguinte: Maria tem 3 carros, um Gol, um Corsa e um Fiesta. Um dos carros é branco, o outro é preto e o outro é azul. Sabe-se que você vai pegando um caderninho, ó. Primeiro esquema a ser feito, tá? Ou o Gol é branco, ou o Fiesta é branco. Observe que foi utilizado aí o ou exclusivo. Depois, segundo, ou o Gol é preto, ou o Corsa é azul. Mais uma vez foi utilizado o ou exclusivo. Terceiro, ou o Fiesta é azul, ou o Corsa é azul, mais uma vez o ou exclusivo. Quarto, ou o Corsa é preto, tá? Ou o Fiesta é preto, ou o Fiesta é preto. Beleza. Ou exclusivo também. Legal, então peguei todo esse enunciado e estruturei. Nesse caso é um probleminha com ou exclusivo. Tá. Quando a gente não tem por onde começar, a arte vencedora é criar hipóteses. Imaginar numa hipótese 1 que essa frase é verdadeira. Caso dê algum problema, imaginar que essa frase é falsa. Imaginando que ela é verdadeira. Significa então que o Gol ele é branco. Como é um ou exclusivo, se essa é verdadeira, a outra é o quê? Falsa. E isso eu só posso concluir porque é um ou exclusivo. Partiu de uma verdadeira, a outra obrigatoriamente é falsa. Legal. O Gol é branco. Então aqui embaixo, quando fala que o Gol é preto, é uma frase falsa. E dentro do ou exclusivo só pode ter uma verdadeira. E quando se parte de uma falsa, a outra será verdadeira. Concluindo que o Corsa é azul. Se o Corsa é azul, aqui embaixo, o Fiesta é azul? Não. Se o Corsa é azul, aqui embaixo, o Corsa é azul? Verdadeiro. Se o Corsa é azul, aqui embaixo, o Corsa é preto? Falso. Observe, pessoal. Observe que com esse verdadeiro aqui, ó, que a gente obteve, obrigatoriamente o Corsa é azul. Então, quando fala que o Fiesta é azul, é falso. Quando fala que o Corsa é azul, verdadeiro. Quando fala que o Corsa é preto, falso. E lá embaixo, como estamos diante de um ou exclusivo, partiu de uma falsa, a outra será verdadeira. Então observe que eu cheguei ao final da análise e em todas essas estruturas aqui do ou exclusivo, em todas elas eu tive exatamente uma verdadeira. Quer dizer, não é necessário fazer a segunda hipótese. Eu já consegui concluir sem precisar fazer a segunda hipótese. O problema pede as cores do Gol. Qual é a cor do Gol? Pela hipótese, ó, branco. A cor do Corsa. Qual é a cor do Corsa? O Corsa está aqui, ó, azul. E do Fiesta, o Fiesta então será preto. Qual a alternativa que fala branco, azul, preto? Branco, azul, preto, letra E. Certo, gente? Então depois você dá uma pause, refaz essa questão num caderninho e em casa também tenta fazer a questão 10, segue a mesma ideia. A diferença é que agora não se trata de um ou exclusivo, se trata de um ou normal. E no ou normal, gente, quando eu armo ali, ó, Homero não é honesto, ou Júlio é justo. Esse é um ou normal. Opa, eu armei como ou exclusivo, olha só. Esse é um ou normal. Sendo um ou normal, toda vez que partir de uma falsa, a outra será verdadeira. Partiu de uma falsa, a outra será verdadeira. Isso, gente, não posso agora, quando é ou normal, partir de uma verdadeira e concluir que a outra é falsa. Não pode. Não pode partir de uma verdadeira e concluir que a outra é falsa. Não pode. Tem que partir de uma falsa para obrigar a outra a ser verdadeira. Essa fica para vocês tentarem em casa. Qualquer dúvida, vocês tentam acessar a plataforma, tentam acessar a internet e manda a dúvida para mim. Beleza? Vamos lá. Questão 11. Fala o seguinte.
A afirmação Alda é alta, ou Bino não é baixo, ou Ciro é calvo, é falsa. Então, peraí. Vamos pegar aqui um rascunho bom. Ele disse o seguinte, a afirmação Alda é alta, ou Bino não é baixo, ou Ciro é calvo, disse que essa afirmação ela é falsa. Galera, observe que essa afirmação é um ou normal. A gente só entende que é ou exclusivo quando começa a oração com ou, mas não é o caso. E o ou normal, ele é verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira. Mas o problema disse que essa frase ela é falsa. Se ela é falsa, então essa daqui é falsa, essa daqui é falsa e essa daqui é falsa. Observe, a frase era Alda é alta, ou Bino não é baixo, ou Ciro é calvo. Eu peguei essa frase e transcrevi aqui para o caderno. E um ou, ele é falso quando? Quando todas são falsas. Então eu acabo de concluir, olha só minhas conclusões, que Alda não é alta, que Bino não é baixo, é falso. Então, se Bino não é baixo, é falso, é porque Bino é baixo. E que Ciro é calvo, é falso. Então, Ciro não é calvo. Certo? Essas são as minhas conclusões. E agora, qual alternativa marcar? Meu Deus. Observe que as alternativas, elas são proposições compostas, em que tem um se então, se Bino é baixo, Alda é alta. Depois tem um e depois outro se então. Então, cada alternativa é um novo exercício. E eu preciso descobrir qual alternativa será a verdadeira. Então, para isso, pessoal, vamos pegar lá o caderno e transcrever cada alternativa. As conclusões são: Alda não é alta, Bino é baixo, Ciro não é calvo. Essas são as conclusões. Se o problema falar alguma dessas coisas, o problema está falando uma verdade. Se mudar alguma delas, está falando falso. Letra A, nós temos se então, nós temos e, nós temos se então. Letra B, nós temos se então, nós temos e, nós temos se então. E aí eu vou pesquisando até achar a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Bino é baixo. Alda é alta. Bino é baixo, está de acordo com a conclusão, verdadeiro. Alda é alta, está em desacordo da conclusão, falso. O que é que eu já observo? Que esse se então aqui vai ser falso. E como eu tenho um e, independente desse outro se então, a letra A vai ficar falsa. Então não é a letra A que é verdadeira. Vamos ver a letra B. Se Alda é alta, Bino é baixo. Se Alda é alta, Bino é baixo. Alda é alta está em desacordo com a conclusão. Falso. Bino é baixo está em acordo com a conclusão. Verdadeiro. Observe que esse se então é o quê? Verdadeiro. Então eu preciso fazer a outra análise para saber se ela vai ser verdadeira ou falsa. Então vamos lá, o que é que diz a outra? Se Bino é baixo, Ciro é calvo. Bino é baixo, Ciro é calvo. Bino é baixo seria uma proposição verdadeira. Ciro é calvo está em desacordo com a conclusão, então ela é falsa. No caso do se então, em que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, o se então é falso. Então como fica a letra B de bola? Proposição falsa, não é ela. Vamos continuar a análise até achar a correta. Tomara que não seja a letra E. Letra C. Alda é alta, Bino é baixo. Alda é alta, está em desacordo com a conclusão. Falso. Bino é baixo, está em acordo com a conclusão. Verdadeira. Então, de cara, esse sim então, ele é verdadeiro. Temos um e temos ainda o resultado de um outro sim então. Que diz o outro sim então?
Bino não é baixo, Ciro não é calvo. Bino não é baixo, Ciro não é calvo. Bino não é baixo, está em desacordo. Falso. Ciro não é calvo, está em acordo com a conclusão. Verdadeiro. Resultado. Esse segundo cientão vai ficar verdadeiro. Porque o cientão só é falso no caso VF. Então, caso FV, ele é verdadeiro. E como é um E, o E fica verdadeiro. Graças a Deus. Qual é a alternativa? Letra C de casa. Turma, analogamente, quando você construir em casa letra D e letra E, em casa não, você já está em casa, né? Quando você tiver o seu momento de estudar sozinho, que pegar esse material, imprimir, pegar caderninho e ficar estudando, não se esqueça de refazer tudo. Inclusive essas outras letras que eu não fiz, porque eu já achei a letra correta. Mas faça tudo para você se aperfeiçoar, beleza? Essa questão, galera da ESAF, ela é considerada difícil. Você vendo a resolução, talvez nem ache tanto. Mas ela é difícil porque o candidato, depois de entender que esse ou, para ser falso, tem que ser tudo falso, ele não sabe qual alternativa marcar. Precisaria observar que cada alternativa é um novo exercício e, portanto, fazer alternativa por alternativa, como a gente fez aqui. Processo diferente, processo que torna a questão difícil, justamente porque poucos candidatos conseguem acertar. Beleza? Vamos ver outro probleminha. Outro probleminha, esse agora envolvendo se e somente se, que a gente não fez nenhuma até agora. Diz o seguinte: o reino está sendo atormentado por um terrível dragão. O mago diz ao rei: o dragão desaparecerá amanhã, se e somente se Aladim beijou a princesa ontem. Essa frase foi uma frase do mago. Eu ainda não sei se é uma frase verdadeira ou falsa. Tem gente que pensa que é porque a frase está no enunciado que ela é verdadeira. Não. A gente precisa ver o que o enunciado diz. Observe as questões anteriores. A 11 estava no enunciado e ele mandou dizer que é falsa. Por isso que eu analisei como falsa. A 10 eu pedi para vocês fazerem em casa, não vou dar nenhuma dica. A 9 ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Sabe-se que, ou seja, cada uma dessas estruturas, 1, 2, 3, 4, que está aqui, ó, A1, A2, A3 e A4, são estruturas verdadeiras. Então o conjunto tem que ser verdadeiro. E para ser verdadeiro tem que ter exatamente uma verdadeira. Foi o que a gente fez. Então, não é porque está no enunciado que ela tem que ser verdadeira. O problema tem que dar alguma dica. Então essa frase, o dragão desaparecerá amanhã, se somente se Aladim beijou a princesa ontem, eu não sei o seu valor lógico. Isso aqui quem disse foi o mago, tá? O rei, tentando compreender melhor as palavras do mago, faz as seguintes perguntas ao lógico da corte. Primeira pergunta: se a afirmação do mago é falsa, lembre, pessoal, que a afirmação do mago é um se somente se. Ele está dizendo, se a afirmação do mago é falsa, o resultado é falso. E se o dragão desaparecer amanhã? Quando fala do dragão, galera, desaparecer amanhã, volta um pouquinho. Dragão desaparecer amanhã é o antecedente, é a primeira proposição. Como ele diz, dragão desaparecer amanhã, ele diz exatamente essa frase. Então ele está supondo que esse antecedente é verdadeiro. Dragão desaparecer amanhã. Posso concluir, isso é o que ele não sabe ainda. Posso concluir que Aladim beijou a princesa ontem? Aladim beijou a princesa ontem, essa segunda. Então ele está querendo concluir que essa segunda é verdadeira. Só que essa pergunta, galera, ela foi feita a quem? Ela foi feita ao lógico da corte. Então é uma pergunta que deve ser respondida do ponto de vista lógico. E quando se fala na lógica do se somente se, lembre da tabela verdade. Quando a gente tem uma tabela verdade do se somente se, e as duas são verdadeiras, ele fica verdadeiro. E VF, ele fica falso. FV, ele fica falso. FF, ele fica verdadeiro. Então observe que o se somente se, ele é verdadeiro quando ambas são verdadeiras, ou quando ambas são falsas. Observe isso. Na nossa primeira pergunta,
O que ele disse? Que se a afirmação do mago é falsa e o antecedente é verdadeiro, eu posso concluir que o consequente é verdadeiro? Não, porque isso não está de acordo com a lógica. Afinal, para o se somente se ser falso, os valores lógicos precisariam ser diferentes. E como eles são iguais, eu respondo não à primeira pergunta. Certo? Segunda pergunta. Mais uma vez ele está fazendo a análise do mago. A análise do mago, deixa eu apagar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. A análise do mago, o mago declarou uma frase regida pelo si somente si. Aí vamos lá. O mago tem um si somente si. Ele diz: se a afirmação do mago, que é o resultado, é verdadeira, e se o dragão desaparecer amanhã, dragão desaparecer amanhã é o antecedente. Ele está dizendo exatamente isso. Então está tornando verdadeiro. Posso concluir que Aladim beijou a princesa ontem? Aladim beijou a princesa ontem, essa segunda. Eu posso concluir que essa segunda é verdadeira, gente? Isso aqui está em acordo com a lógica? Sim. Porque o se somente se é verdadeiro sempre que as duas são iguais. Então eu posso concluir, sim. Então, a primeira pergunta, a resposta não. A segunda pergunta, a resposta sim. A primeira pergunta está ok, já analisamos, resposta não. A segunda pergunta, ok, já analisamos, resposta sim. Está faltando a terceira... não, desculpe, gente. A terceira pergunta está aqui, ó. Não precisaria nem desse momento merchan pegando o livro aí. Está aqui, terceira pergunta, ó. Se a afirmação do mago é falsa, a afirmação do mago que é o si somente si. Se a afirmação do mago é falsa, e se Aladim não beijou a princesa ontem, Aladim não beijou a princesa ontem, vamos voltar lá, Aladim não beijou, ele está falando da segunda parte. Está dizendo não beijou, então está fazendo a segunda parte? Falsa. Falsa. Posso concluir que o dragão desaparecerá amanhã? Dragão desaparecerá amanhã, está falando da primeira parte. Está justamente fazendo essa primeira parte ser verdadeira. Pergunto, gente, o se somente se é falso quando essas coisas acontecem? Sim, porque o se somente se, ele só é verdadeiro quando são iguais. Quando são diferentes, realmente ele fica falso. Então a resposta vai ser não, sim, sim. Não, sim, sim. Letra D de dragão. Letra D de dragão. A questão 13, mais uma vez uma questão para a gente memorizar a tabela verdade. Então vamos lá. Quando eu tenho duas variáveis como P e Q, como é que fica o preenchimento da tabela verdade? Primeiro, serão 4 linhas, porque em todas eu tenho apenas duas variáveis. Pode ser VV, pode ser VF, pode ser FV, pode ser FF. Conectivo E. Quando é que o E é verdadeiro? Quando ambas são verdadeiras. Então como é que fica? V e o resto F. Conectivo OU. Como é que o OU fica verdadeiro? Quando tem pelo menos uma verdadeira. Então as 3 primeiras são verdadeiras e a última é falsa. Se então, como é que fica a tabela verdade do se então? Só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Nos demais casos, o se então fica verdadeiro. Agora, se P tem essa tabela aqui, VV, FF, como é que fica não P? FF, VV. Se Q tem tabela VF, VF, então não Q tem tabela FV, FV. Certo? Aí nós temos agora, pessoal, que conectivo aqui? O OU. Entre quem? Entre não P e quem mais? Não Q. Lembre que o OU tem que ter pelo menos uma verdadeira. Então como é que fica? Falso. Próximo. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Entre essas duas nós temos agora o conectivo E, que é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Como é que fica o primeiro caso? Falso. Próximo. Falso. Próximo. Falso. E o último, verdadeiro. Temos agora que pegar a proposição P, que está lá em cima, e a proposição não Q, que está aqui embaixo. E entre essas duas eu vou usar o conectivo E,
que é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Então, VF, falso. VV, verdadeiro. FF, falso. FV, falso. Montamos as tabelas verdades sem nenhum problema. Um exercício apenas de memorizar mais uma vez as tabelas verdades, que têm conceitos tão importantes e ajudam a estruturar tanto a nossa linguagem lógica. Mas para que a gente fez essa tabela, Antônio? Para que a gente fez essa tabela? Nós estamos diante de aprender um conceito lógico fundamental nas provas de concurso, que é o conceito de negação e o conceito de equivalência. Na lógica, nós já vimos que proposição é qualquer sentença declarativa. Aí a proposição pode ser simples, ou quando eu uso os conectivos lógicos, pode ser composta. Já vimos como é que essas proposições são verdadeiras ou falsas, de acordo com as tabelas verdades. Mas na lógica, quando é que duas proposições serão equivalentes? Quando é que na lógica a gente vai ter a negação de uma proposição? Vamos ver esse conceito lógico. Vamos lá. Vamos pegar aqui, pessoal, o conceito lógico. Vamos lá na mesinha. Olha só. Quando é que na lógica, não se esqueça do nosso caderno, aqueles mapas mentais que a gente está escrevendo. Primeiro a gente colocou o que, galera? A simbologia. Depois a gente memorizou o que, galera? As tabelas verdades. Aí agora vem um conceito lógico muito importante. Quando é que eu digo na lógica que duas proposições são equivalentes? Quando é que eu digo na lógica que uma proposição é a negação da outra? Negação de uma proposição. Negação de uma proposição. Na lógica, duas proposições são equivalentes quando? Quando é que eu posso dizer que uma é negação da outra? Quando é que eu posso dizer que elas são equivalentes? Elas são equivalentes, galera, quando elas têm a mesma tabela verdade. Se as duas proposições tiverem a mesma tabela verdade, elas são equivalentes. E negação? Negação é uma tabela verdade toda ao contrário. Se a tabela verdade for toda ao contrário, ela é uma negação. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma proposição X de tabela VF e uma proposição Y de tabela FV e uma proposição Z de tabela VF, em relação às tabelas, o que eu posso dizer? Que X e Z têm a mesma tabela, VF, VF. Então, X e Z são proposições equivalentes. Olha o símbolo de equivalência. Já o X e o Y, eu posso dizer que elas são equivalentes? Não, porque o Y, observe, galera, o Y tem uma tabela verdade toda ao contrário de X. Então, eu tenho aqui entre X e Y um conceito de negação. E como é que a gente escreve isso com a linguagem lógica? A gente faz assim, ó, a negação de X é Y. A negação de X equivale a Y. Ou se quisesse, X equivale à negação de Y. É assim que a gente representa equivalência e é assim que a gente representa a negação. Nesse sentido eu pergunto, a frase, para julgar, tá, gente? Estudou ou não passou? A frase estudou ou não passou equivale a se passou, estudou? Se passou, estudou? Como é que a gente analisa se duas proposições são equivalentes? Não pode ser pelo português. Não pode de jeito nenhum ser pelo português. Do ponto de vista lógico, eu sei que duas proposições são equivalentes quando tem o quê, turma? Mesma tabela verdade. Então, como é que eu vou julgar isso? Eu posso chamar estudou de eu posso chamar não passou de cantoneira P. Cantoneira P. Então, a gente tem o seguinte, ou, chapeuzinho para cima, cantoneira P. Certo? A segunda proposição, se passou, P, então estudou, se passou, então estudou.
E o que é que o problema está perguntando? Se essas duas proposições, elas são o quê? Equivalentes. Isto é, se elas têm o quê? A mesma tabela verdade. Pergunto, para montar essa tabela, quais são as variáveis? As variáveis são P e E. Tanto faz a ordem, tá, gente? P e E. Mas ajuda também, se eu tiver no meio aí cantoneira P, porque aparece cantoneira P aqui. Vamos lá. Para montar a tabela verdade, quando os dois verdadeiros, VF, FV, FF, essas são todas as valorações possíveis. Não P, modifica P, como fica? FF, VV. Agora eu vou pegar E, que está aqui, ó. Vou pegar cantoneira P, que está aqui, ó. E entre essas duas tabelas eu vou usar o conectivo OU, que é verdadeiro quando? Pelo menos uma é verdadeira. Então, primeiro caso, VF, V. Segundo caso, FF, falso. Terceiro caso, VV, verdadeiro. Último caso, FV, verdadeiro. O OU é verdadeiro quando? Pelo menos uma é verdadeira. Agora eu vou fazer o se então, olha aqui o se então, de P para E. De P para E. E o se então, galera, só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, no primeiro caso, VV, ele fica verdadeiro. E no segundo caso, VF, é o único jeito dele ser falso. E nos demais casos, ele é verdadeiro. Opa! A tabela verdade dessas duas proposições são iguais, são idênticas. Então, eu posso julgar que esse item está certo. Estudou ou não passou equivale a se passou, estudou. Observe, pessoal, observe que para julgar se proposições são equivalentes, não é o português que vai dizer isso, é a lógica. Eu só posso dizer que elas são equivalentes quando elas têm o quê? A mesma tabela verdade. Então observe que para julgar um item de equivalência, eu tenho que ver se elas têm a mesma o quê? Tabela verdade. E se eu perguntasse se uma proposição do tipo estudou ou estudou e não passou, é a negação de se estudou, passou. Como é que eu sei, galera, se essas frases, se uma é a negação da outra? Use o conceito lógico. Como é que vai ser esse meu conceito lógico? Primeiro, a primeira proposição é estudou, chapeuzinho para baixo, que é E, não passou, cantoneira P. O segundo é estudou, seta para a direita, P. Certo? Para verificar se uma é a negação da outra, eu tenho que ver se eles têm tabelas verdades opostas. Então, preciso das variáveis E e P, e vou precisar também de não P aí no meio. Também de não P. Como é que fica, pessoal? A tabela verdade, quando a gente tem duas variáveis. Pode ser VV, VF, FV, FF. Não P, negação de P, inverte P. FV, FV. Agora eu vou pegar E, que é a primeira coluna, vou pegar cantoneira P, que é a terceira coluna, e entre as duas colunas vou usar o conectivo E, que é verdadeiro quando? Ambas são verdadeiras. Como é que fica o primeiro caso? Falso. Segundo, VV, verdadeiro. Terceiro, FF, falso. Quarto, FV, falso. O E só é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Legal. Agora eu vou fazer o se então de E para P. O se então, ganhou, pagou, verdadeiro. Ganhou, não pagou, o único jeito do se então ser falso. Não ganhou, pagou, verdadeiro. Não ganhou, não pagou, verdadeiro. Pergunto, essas duas tabelas são idênticas? Não, não são idênticas. Elas não são idênticas. Mas eu pergunto, essa tabela é a outra ao contrário? É. Portanto, eu posso dizer que uma é a negação da outra? Sim. E tem o quê? Certo. Então, observe aí, pessoal, observe que na lógica, duas proposições são equivalentes quando tem a mesma tabela verdade. E negação quando tem a tabela verdade toda ao contrário. Aí você já fica angustiado. Mas, poxa, se para resolver algum exercício de equivalência e de negação,
eu ficar refém de preencher tabela verdade, eu não vou ter competitividade no dia da prova. Por isso que no nosso próximo bloco, a gente vai tentar memorizar as principais negações. E na próxima aula, a gente vai anotar as principais equivalências, para que a gente saiba de cor e, portanto, não precise ficar refém de preencher tabela verdade. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente dá o quarto bloco, dá uma pausa aí, galera, dá uma estudadinha, reveja o caderno todo, refaz essas tabelas verdades, fica com tudo isso na cabeça, porque o próximo bloco tem muitas emoções. Vamos lá.